que eu vou passar a apresentar daqui para frente é a forma de se trabalhar com a avaliação gerontogeriátrica breve, lembrando a todos que ela não necessariamente vai ser implementada numa única consulta, mas que ela deve ser o foco da consulta de enfermagem para que a gente consiga, ao longo do processo de acompanhamento desses usuários idosos, fazer esta avaliação de forma completa. Quais são os aspectos gerais que compõem a avaliação gerontogeriátrica breve? Os aspectos relativos à alimentação e nutrição deste idoso, hábitos alimentares, que geralmente estão vinculados também a práticas socioculturais de alimentação e de cuidado, a acuidade visual e auditiva, que são déficits que com o envelhecimento aparecem com relativa frequência e que nós precisamos estar atentos para não seremos nós, os enfermeiros, que vamos corrigir estes déficits de acuidade auditiva ou visual, mas para que a gente possa detectá-los e encaminhar aos especialistas devido. A incontinência urinária, que não é um processo próprio do envelhecimento, inerente ao envelhecimento, mas que muitos idosos possuem e sofrem de incontinência urinária, especialmente as mulheres, e que geralmente os profissionais não investigam e, portanto, não auxiliam no tratamento. E, nesse sentido, nós temos várias estratégias de cuidado em que o enfermeiro pode implementar este tratamento, como, por exemplo, a terapia comportamental. Os aspectos relacionados à sexualidade, porque não é porque se envelheceu que não se tem mais uma sexualidade desenvolvida, não se tem mais interesses na sexualidade, na sensualidade, mas é preciso que se conheça. E no caso das mulheres e dos homens, a questão das mulheres, o preventivo, nos homens a questão de avaliação de próstata, para que isso não interfira e as intercorrências ou adoecimentos da região ginecológica interfira no seu prazer, no desenvolvimento da sua sexualidade. A vacinação, que recentemente acabamos uma campanha de imunização da influenza e também da pneumonia para alguns idosos institucionalizados, e que é tão importante e que reduziu tanto os casos de infecções respiratórias graves, gripes graves e também pneumonias na população idosa desde que foi implementada. Sei que muitos idosos ainda resistem a esse tipo de tratamento, mas é importante que a gente trabalhe e conscientize a população em geral para que tenha aderência às campanhas de imunização. A avaliação cognitiva, que nos permite detectar ou fazer um rastreio para déficits cognitivos leves ou mesmo quadros iniciais de síndromes demenciais e, com isso, pensar um plano terapêutico individualizado e diferenciado para esse sujeito. A avaliação do humor, onde se sabe que recorrentemente os idosos queixam-se de depressão ou tristeza ou distimia e que, portanto, é preciso que se faça uma avaliação pormenorizada para pensar como tratar ou como lidar ou como fazer a reinserção desse idoso na sociedade ou na família. A questão de mobilidade, avaliando especialmente membros superiores e membros inferiores para poder pensar a questão de estabilidade postural e também o risco de quedas que vem a seguir. Hoje as quedas já são consideradas um grande agravo e importante sinal de complicação do ponto de vista da saúde do idoso. A avaliação funcional, especialmente para a gente avaliar a questão das atividades básicas da vida diária e atividades instrumentais da vida diária, que é o que permitem esse idoso manter a sua independência, a sua autonomia no seu contexto e no cotidiano da sua vida. Para que a gente possa executar essas avaliações adequadamente, nós temos ferramentas e que todos vocês têm acesso, especialmente ao caderno da atenção básica, que foi distribuído pelo Ministério da Saúde para todos os serviços, esse caderno foi desenvolvido por profissionais da área da geriatria e da gerontologia e serve de ferramenta para que possa se trabalhar a questão da avaliação. E o Tratado de Geriatria e Gerontologia, que é um livro que foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, por vários profissionais do Brasil, e que agora já está saindo a 3ª edição, já estamos fazendo a revisitação dos textos para atualizá-los. Então, este material é um deles, é parte do arsenal que vocês podem estar utilizando
para auxiliá-los nessa condição. Vocês também têm acesso, através da atenção básica, à caderneta de saúde do idoso que o Ministério da Saúde distribuiu. Em alguns municípios foram feitas adaptações a essa caderneta para a realidade do município, como é o caso de Florianópolis. E o protocolo de atenção à saúde do idoso, que muitas secretarias municipais de saúde têm, e aquelas que ainda não têm, convido vocês a auxiliarem, a preparar, a estudar e instrumentalizar os gestores no desenvolvimento de um protocolo que oriente e padronize a assistência ao idoso no seu município. Então, a avaliação da pessoa idosa exige que se investigue condições de saúde e doença. E isso vocês já fazem regularmente ao colher o histórico dessa pessoa. O outro aspecto importante é o uso de medicamentos, especialmente efeitos colaterais, reações adversas, interações e a polifarmácia. A polifarmácia no idoso nós consideramos quando existem diferentes correntes, mas de maneira geral é considerado polifarmácia quando esse idoso utiliza 3 ou mais medicamentos. Sabemos que muitos deles utilizam 8 até 10 medicamentos, e isso é um risco muito grande a iatrogenias e à saúde do próprio idoso. Recentemente, tivemos uma doutoranda aqui no programa de pós-graduação em enfermagem defendendo a sua tese, onde ela investigou o uso da polifarmácia pelos idosos e também o uso de chás, que a grande maioria dos idosos que hoje nós assistimos fazem uso recorrente de chás, entendendo que eles são inofensivos e que não tem nenhum problema com relação aos outros medicamentos que eles já fazem uso. E sabemos que isso é de alto risco, porque alguns desses chás podem potencializar o uso de alguns fármacos ou até inibir a sua ação. O uso de outras formas de cuidado com a saúde, que é a questão do itinerário terapêutico. O que é isto? Itinerário terapêutico é quando este idoso utiliza não apenas o serviço de saúde oficial, que são os serviços de saúde e os profissionais com formação técnica e científica, mas utiliza outros recursos como benzedeiras, curandeiras, as próprias garrafadas de chás, guias espirituais e outros tantos. Não que se vá proibir que eles utilizem, mas é importante que a gente saiba o que eles estão fazendo do ponto de vista de práticas de cuidado, para que a gente possa pensar junto com eles o seu projeto terapêutico de cuidado. Não esquecendo também nunca de avaliação e cuidado com a saúde bucal e saúde dos pés. Não apenas para os pacientes diabéticos, mas também para todos os idosos. Muitas vezes os problemas de inapetência, dificuldades digestivas, queixas de dores abdominais estão relacionadas a problemas de saúde bucal. E a questão de instabilidade, queda ou outros riscos também muitas vezes estão relacionadas à questão da saúde dos pés, uso de calçados inadequados ou problemas com os pés. Na avaliação gerontogeriátrica breve, então agora eu vou começar como é que a gente avalia cada um desses itens, né? Com relação à visão, uma das perguntas básicas que a gente pode fazer, e que não requer nenhuma ferramenta ou instrumental específico, é: a gente vai questionar este idoso se o senhor ou a senhora tem dificuldade para dirigir, para ver TV ou para fazer qualquer outra atividade da vida diária devido a problemas visuais. Se a resposta for sim, a gente vai usar o cartão de Jedia para fazer uma avaliação ocular desse idoso, que é este cartão aqui. Depois eu vou discutir como é que a gente aplica o cartão. Mas é o teste visual que se faz basicamente, inclusive quando você vai ao oftalmo, mas que nos permite fazer esse teste já na atenção básica e verificar se este idoso está com déficit visual ou se ele está com a sua lente inadequada, se faz uso de lente inadequada do ponto de vista da sua necessidade. Com relação à avaliação da audição, tem um teste muito simples e que na maioria das vezes esquecemos de utilizar, que é o teste do sussurro. E a pessoa idosa, se a pessoa idosa responde a pergunta, a gente avalia. Teste do sussurro, depois também eu vou passar para vocês aqui para mostrar. Aqui, eu vou falar, vou parar atrás dessa pessoa idosa e vou sussurrar uma frase curta, primeiro no ouvido direito, depois no ouvido esquerdo. Se ele tiver um déficit auditivo num desses ouvidos, a tendência é que ele gire a cabeça
para tentar ouvir com aquele ouvido que ele tem melhor acuidade. Então já conseguimos perceber aonde que está essa deficiência e em que condições ela se apresenta. Também é possível fazer a questão, se ele tem alguma perda, também avaliar se existe a presença ou não de cerume, que isso pode estar relacionada a esta perda auditiva, e não necessariamente a um quadro de déficit auditivo. Com relação à força de membros inferiores, a gente faz uma avaliação proximal e distal. Do ponto de vista de avaliação proximal, é ver se essa pessoa é capaz de tocar a nuca com ambas as mãos, né? E a distal é ver se ela é capaz de apanhar um lápis sobre a mesa com uma das mãos e colocá-lo de volta. Então, este é o teste que é para pedir que ele coloque com ambas as mãos, alcance a nuca e pegue. Aqui no caso é uma borracha, uma amêndoa, uma coisa que não seja tão pequena, um objeto que não seja tão pequeno, que não dificulte tanto esse acesso dele, né? Então, são pequenos testes que são fáceis de serem aplicados no próprio consultório, na própria atenção básica, e que já vão nos dar as condições de como está essa habilidade deste idoso. Com relação à função dos membros inferiores, ver se a pessoa é capaz de levantar da cadeira, caminhar 3,5 metros, voltar e sentar, reta, sem ter o desequilíbrio ou o balançar do corpo. Tem uma outra forma que eu costumo fazer, que é ir chamar esse idoso na sala de espera. E aí eu observo como é o andar dele até chegar ao consultório. Ali você já consegue perceber se ele faz uso de uma órtese, de uma prótese, se ele tem estabilidade, se ele vem apoiado em alguém, como ele caminha, como é este andar. Então nos permite fazer essa avaliação. Além disso, podemos fazer o teste de sentar, levantar, para medir também a questão de força de membros inferiores, para flexão e extensão. Com relação ao estado mental, é possível que a gente faça testes bem rápidos antes de pensar na aplicação de uma escala de rastreio. E um deles é você dizer a essa pessoa idosa o nome de 3 objetos e solicitar que ele memorize. Como, por exemplo, mesa, massa e dinheiro. De preferência, 3 objetos que não tenham correlação entre si. Você continua a sua entrevista. Dentro de 3 ou 4 minutos, você pede que ele repita aquelas palavras. Se ele acertou, você vai apontar 1 ponto para cada acerto. Se ele acertou as 3, muito bem. Se ele errou uma, você já para e pensa que existe aqui alguma dificuldade. E se ele errou as 3, você deve ir direto à aplicação do mini exame do estado mental. Lembrando que esse eu vou passar mais à frente, porque eu quero discutir com vocês um pouquinho mais a aplicação do MEI. Lembrando que toda a escala de rastreio que se utiliza, ela não é para formalizar ou formular o diagnóstico. Ela é uma forma de nos auxiliar a avaliação e verificar de forma objetiva se existe alguma dificuldade ou não e de que natureza. A questão do humor, né? Pergunta-se sempre, o senhor ou a senhora sente triste ou desanimado frequentemente? Se a resposta for sim, aplicar a escala de depressão geriátrica, que também mais à frente eu vou distingui-la e explicar para vocês a utilização da mesma. Que também é para fazer esta avaliação. Quando a gente faz esta pergunta do humor, geralmente a gente delimita o tempo, ou seja, na última semana ou no último mês, especialmente. Eu prefiro sempre trabalhar com o último mês, pensando que na última semana pode ter havido algum evento que o deixou mais entristecido, como a perda de alguém, o afastamento de alguém. Então, o último mês, peço que ele se reporte, pense um pouquinho no último mês e me responda se ele se sente triste com frequência, se ele se sentiu triste. Com relação ao domicílio. Aqui são perguntas que antecedem a possível visita ao domicílio. O senhor sofreu queda em casa nos últimos 12 meses? Quantas vezes? Aí, se ele disser que sim, e quantas vezes, nós vamos perguntar também. A sua casa tem escadas? Tem tapetes? Os tapetes estão soltos? Tem corrimão no banheiro? Como é que é a questão de ambiência, né? Porque isso é um espaço muito importante. A maioria dos idosos, tem vários estudos que mostram que 80% das quedas dos idosos se dão na esfera doméstica, especialmente no espaço
do quarto e da cozinha. Então é importante que a gente conheça. Sabe-se que é muito difícil que esses idosos deixem de utilizar os tapetes e as decorações, os objetos pela casa. Mas é importante orientar a ele e a família o risco que esses elementos apresentam para a possibilidade de uma queda. Com relação às atividades diárias, sempre se pergunta, o senhor consegue realizar as atividades diárias com ou sem auxílio? Se ele disser que é sem auxílio, muito bem, podemos pular as próximas etapas. Mas sempre eu prefiro perguntar as demais perguntas para ter certeza se ele consegue fazer tudo sem auxílio. Como, por exemplo, consegue sair da cama sozinho? Consegue se vestir sozinho? Preparar as suas refeições? Fazer compras próximas à sua residência, aquelas compras diárias, de ir à padaria, de ir a uma verdureira, de ir à feira que tem a feira de rua, o que ele consegue fazer? Ou ele tem dependência de outras pessoas para todas essas atividades. Deixa eu ver se eu pulei dois. Não, ok. A questão da incontinência que eu colocava, que muitos idosos têm muita vergonha e constrangimento de falar das perdas urinárias involuntárias. Então é preciso que a gente tenha cuidado, habilidade, mas que investigue, né? Se o senhor ou a senhora às vezes perde urina ou fica molhado, percebe que o forro da calça ou da cueca está molhado, né? Se sim, pergunte quantas vezes e se isso provoca algum incômodo ou embaraço. Geralmente, quem tem perdas urinárias faz uso de algumas estratégias para a segurança, como o uso de absorvente, uso de protetores, então sempre tem. Lembrando também que a incontinência tem diferentes tipos de incontinência, que é a incontinência urinária por esforço, a incontinência urinária mista, que implica em esforço, e a involuntária, que é aquela que ocorre independente do que eu faço, né? Que é a de urgência. Eu tenho sempre uma urgência miccional e que eu não consigo chegar ao banheiro. A incontinência urinária de urgência é aquela que a hora que eu sinto a vontade, quando eu cheguei no banheiro eu já tive alguma perda. A de esforço é aquela que quando eu levanto um peso, eu empurro uma cadeira, eu tenho perda urinária. E também a mista é quando ocorrem as duas juntas, né? A questão da incontinência urinária, como eu já falei antes, é um problema sério e que leva muitas vezes à questão da restrição social, que essa pessoa tem medo de sair, tem medo de interagir com outras pessoas, porque fica com receio de ter perda urinária, fica com receio do cheiro desta urina que as pessoas vão perceber, e muitos idosos não têm coragem sequer de falar para filhos, netos ou para o próprio companheiro que sofre dessas perdas. Um estudo que nós fizemos recentemente também, com idosas, mulheres idosas internadas no Hospital Geral para investigar a questão da incontinência. O motivo da internação não foi a incontinência. Nós vamos investigar, primeiro nos prontuários. Eram 200 idosas, nenhuma delas tinha qualquer registro no prontuário de perda urinária involuntária. Aí fomos para o segundo momento para a entrevista. Todas, não digo todas, mas 70% delas, sim, sofriam de perdas urinárias involuntárias até 3 anos antes dessa última internação. E nunca tinham tido coragem de informar a um profissional da área da saúde e também nunca tinha sido investigado a elas sobre esta perda, nem mesmo durante essa internação. O que mostra que isso é um descuidado nosso da área da saúde com relação à incontinência urinária. Na nutrição, a gente vai sempre investigar se essa pessoa perdeu peso de mais de 4 quilos no último ano. Se houve essa perda, é um sinal de alerta para uma investigação mais detalhada, porque alguma coisa orgânica provavelmente está acontecendo. E para isso também a gente vai verificar peso atual, altura e fazer o IMC, porque aí nos dá uma ideia se existe um sobrepeso, se essa pessoa está no peso normal ou muito abaixo do peso, ou mesmo a obesidade, que também aparece bastante em idosos. Com relação ao suporte social, perguntamos sempre, alguém poderia ajudá-lo caso fique doente ou incapacitado? Vamos ver quem é essa pessoa de referência. Quem poderia ajudá-lo? E aí perguntamos, quem poderia ajudá-lo, né? Se ele vai informar se é alguém da família consanguínea, se é algum vizinho, algum amigo, algum empregado, algum agregado, quem é essa pessoa?
Quem seria capaz de tomar decisões de sua saúde pelo senhor, caso o senhor não seja capaz? Também podemos usar, com relação ao suporte social e familiar, a questão do genograma, que nos permite montar essa organização familiar e ver com quem são essas pessoas. Geralmente eles gostam muito da montagem do genograma quando a gente vai desenhando junto com eles, e às vezes é mais fácil assim de detectar quem são os verdadeiros suportes familiares e os que estão na rede de suporte social. O que nós vamos fazer quando levantamos aquelas informações e o que nós vamos fazer com os resultados disso? Então, com relação à visão, se a incapacidade de ler for além de 20 a 40 no cartão de Didier, o que nós vamos fazer? É encaminhar ao oftalmologista. Então, isso é necessário. Se ela for diferente deste valor, temos que ver se um problema que parece tolo, mas é muito recorrente, é a questão da higienização das lentes oculares, né? De óculos, a maioria não usa lente, agora faltou lente de contato, mas os óculos quase sempre estão com a lente embaçada. Então sempre tem, antes do teste, ver se essa lente está limpa. A audição. Se ele não responde à pergunta formulada no teste de sussurro, verificar a presença de cerúmeo, aquilo que eu já falei, pela otoscopia. Em caso positivo, remover. Em caso negativo, encaminhar a um otorrino para poder fazer a avaliação e a possibilidade de uso de prótese auditiva. Lembrando que as próteses auditivas são muito difíceis de aderência. Eles até têm interesse e buscam, mas principalmente os idosos mais idosos, que são aqueles a partir dos 80 anos, têm muita dificuldade no uso da prótese auditiva. Ele adquire a prótese, mas acaba abandonando porque ela requer adaptação mais delicada e fina, dependendo do ambiente em que ele estiver e com quem ele está interagindo. Com relação aos membros superiores, né, a incapacidade de realizar o teste proposto. Então, o que nós vamos ver? Se é um problema de músculos, articulações, de nervos, se ele tem dor, né, se há fraqueza muscular, se há limitação do movimento, e considerar a possibilidade de uma fisioterapia se isso estiver disponível neste serviço. Ou até atividade física regular, com educadores físicos, que hoje se tem bastante atividade com educadores físicos nas unidades básicas de saúde. Com relação aos membros inferiores, a incapacidade de se levantar da cadeira e de mover-se pode nos alertar para a necessidade de uma avaliação neurológica e musculoesquelética mais completa. Atenção para a dor na amplitude dos movimentos, para a questão do equilíbrio, que eu já venho falando, e a avaliação da marcha. E considerar, então, a possibilidade de fisioterapia ou de uma atividade física regular para fortalecimento muscular. Com relação ao estado mental, se ele realmente não conseguiu repetir aquelas 3 palavras, que eu vou perguntar para vocês quais eram, tentei repetir vocês, quais eram as palavras que eu falei, para ver se vocês lembram anteriormente. Senão a gente já faz daqui a aplicação do MEM para poder ver como é que está a questão de cognição. Com relação à continência, né, ou à incontinência. Se a resposta for afirmativa, ou seja, se existem perdas urinárias involuntárias, definir a quantidade dessa perda, o tipo de perda, a frequência e pesquisar as causas reversíveis, incluindo a irritação local, estados de polaciúria e as medicações em uso. Existem vários alimentos que são irritantes vesicais e que favorecem a perda urinária involuntária, como os alimentos ácidos, a cafeína, o uso de bebidas alcoólicas, então alimentos muito condimentados, todos eles são irritantes vesicais e podem favorecer então as perdas urinárias involuntárias. Então sempre se precisa investigar. Com relação à nutrição, né? A resposta afirmativa com relação ao peso, fazer uma avaliação detalhada. O suporte social, identificar as pessoas que possam estar sendo de suporte no prontuário, familiarizar-se com esses recursos, ou mesmo conversando com a assistente social, no caso que ela tenha feito alguma avaliação. E a atividade sexual, ver se existem problemas na capacidade de desfrutar do prazer das relações sexuais,
fornecer as informações essenciais sobre as alterações, identificar problemas fisiológicos, psicológicos ou mesmo relacionados ao tratamento medicamentoso. Bom, este cartão, deixa eu ver se eu não pulei dois, da avaliação visual, que é, para avaliar essa função, a gente pergunta então se tem a dificuldade para ler, assistir TV, dirigir ou desenvolver alguma atividade da vida diária, coloca a questão do cartão a uma distância de 35 centímetros, com o uso do óculos ou da lente de contato que ele faz, você faz o teste tapando um olho e faz o teste, depois tapa o outro e faz o teste, né? O resultado no nível de 20 ou 40, como eu já disse, implica disfunção. A avaliação auditiva, também já falei, que é ficar atrás e se faz. Aqui a pergunta sugerida é qual é o seu nome. Mas pode ser uma outra pergunta, desde que seja simples, e a gente avalia em qual ouvido ele está com melhor acuidade. O Mini-Mental, né, que é uma avaliação do estado cognitivo. Então, ele nos permite a fazer uma avaliação da orientação temporal, espacial, através da repetição de palavras, de cálculo, e também nos permite avaliar a memorização, a linguagem e a questão, tanto a linguagem oral como a questão da linguagem escrita, né, quando a gente pede ali para ele formular uma frase, e a questão de desenhos. Para cada acerto, vocês estão vendo aqui à direita do vídeo, para cada acerto tem uma pontuação, que é um ponto, e ele vai pontuar, e ao final nós vamos fazer a avaliação. A pontuação total seria 30 pontos. As notas sugeridas são: para pessoas analfabetas, se aceita até 19 pontos. Para 1 a 3 anos, até 23 pontos de escolaridade. De 4 a 7 anos de escolaridade, até 24 pontos. Com mais de 7 anos de escolaridade, 28 pontos. Este ponto de corte foi definido para o Brasil, através do trabalho de Caramelli, Herrera, Nitrini e outros, aonde foi feita uma testagem, porque essa é uma escala desenvolvida por Foster em 1985, e foi desenvolvida então por esses pesquisadores americanos, onde o grau de escolaridade era outro, e quando se começou a aplicar no Brasil, aparecia que todos os idosos tinham déficit cognitivo, o que não era verdade. Então, a partir disso, se modificou os pontos de corte. A escala de avaliação de depressão geriátrica, que é a escala de depressão geriátrica breve, ela trata de um questionário de 15 perguntas com respostas dicotômicas, ou seja, ele vai dizer sim ou não para cada um. E a gente pede aqui a última semana, né? Não mais o último mês. E ela não é uma substituta da entrevista diagnóstica, mas ela é uma ferramenta de rastreamento, né? E ela é bastante utilizada. Opa! Então, o que nós vamos perguntar? Se ele está satisfeito com a sua vida, se ele interrompeu muitas das suas atividades rotineiras, se ele acha a sua vida vazia, se ele se aborrece com frequência, se sente que a vida, se sente-se com a vida na maior parte do tempo, sente-se bem com a vida na maior parte do tempo, se teme que algo ruim lhe aconteça, se sente-se alegre na maior parte do tempo, se sente-se desamparado com frequência, se prefere ficar em casa ou sair e fazer coisas novas, se acha que tem mais problemas de memória que outras pessoas, se acha que é maravilhoso estar vivo, sente-se útil, sente-se cheio de energia, sente-se sem esperança, acha que os outros têm mais sorte do que ele. Como é que é a pontuação? Entre 0 e 5 se considera normal, é um ponto para cada uma. Entre 6 e 10 indica depressão leve, 11 a 15 depressão severa. Isto como rastreio, volto a afirmar que esta escala não faz diagnóstico. A avaliação funcional. Podemos fazer a avaliação funcional através da hierarquia das atividades da vida diária. E esta é uma escadinha que, com o passar dos anos, a gente geralmente vai ficando um pouquinho mais aqui embaixo, né? Não sei se vocês visualizam bem, que aqui é conseguir sair da cama sozinho, ir ao banheiro, cuidar da sua aparência, comer sozinho, e assim ela vai até fazer compras sozinho ou não, né? Então, o que nós conseguimos ou não fazer? O índice de CATS, que avalia as atividades básicas da vida diária, que é a capacidade que ele tem, a independência ou não para comer, controle esfincteriano, transferência, toalete, vestir-se e tomar banho. Ele também avalia a independência em todas essas condições ou não, né?
E a gente consegue, com isso, verificar se nessas 6 funções, como é que ele se encontra. E por isso, a gente consegue. Esta é uma imagem que vocês vão ter dificuldade de ler, mas a gente consegue, então, avaliar a questão de dependência e independência, especialmente dentro da esfera doméstica, porque essas são atividades desenvolvidas normalmente dentro de casa. Já as atividades instrumentais da vida diária, aqui estão os resultados, né? Então, da CATS, que eu estava falando. 0, ele é independente para 6 funções, ele dá conta de fazer tudo. 1, ele é independente em 5. 2, ele é independente em 4. 3, independente em 3 funções. 4, independente em 2 funções. 5, independente em 1 função. E 6, ele é independente total. A escala de Lawton, a gente avalia as atividades instrumentais da vida diária. E essas são atividades que implicam na relação dele com o exterior, com o mundo extra-domicílio, que é a capacidade dele usar o telefone, tanto face fixo ou celular, mas não só ele usar, como ele ter condições de lembrar com quem ele falou e se ele recebeu algum recado, de repassá-lo, né? Se ele consegue ir a locais distantes, como fazendo uso de transporte coletivo e fazer esse planejamento, se ele é capaz de sair para fazer compras, se ele consegue preparar as suas próprias refeições, se ele consegue arrumar a casa, se ele consegue fazer trabalhos manuais domésticos e pequenos reparos, se ele consegue lavar e passar a sua roupa, se ele consegue tomar os seus remédios nas doses e horários definidos e se ele consegue cuidar das suas finanças, incluindo ir a banco e definir como é que receber a sua aposentadoria, o que ele consegue. De acordo, aqui é sempre se com ajuda, se sem ajuda e se ele não consegue, tem uma pontuação para cada um desses itens, né? Se ele tiver os resultados menor ou igual a 5 pontos, ele é totalmente dependente. De 5 a 20 pontos, parcialmente dependente. 21 pontos, ele é independente. Lembrando que autonomia é a capacidade de tomada de decisão e independência é a capacidade de funcionalidade, né? Eu corri, mas dei conta, acho que acertei no horário. Eu faço um agradecimento aqui especial para a Ieda Duarte e a Edenice da Silveira, a Ana Cristina Fonseca e o José Luiz Teres, que estes slides fazem parte de um conjunto que eu trabalhei com eles no Ministério da Saúde com relação à aplicabilidade do caderno da atenção básica envelhecimento da saúde da pessoa idosa. Eu fiz corrido, eu sei que essas escalas, para quem nunca utilizou, de repente fica um pouco vaga. Volto a reforçar que não é aplicar tudo numa única consulta de enfermagem, mas é saber das disponibilidades de materiais que se podem aplicar e com isso fazer uma avaliação mais profunda e mais objetiva. Todas essas ferramentas estão no caderno 19, que vocês têm acesso em todos os postos de saúde. E afora isso, a gente pode também discutir agora um pouco, ou se quiserem depois, trabalhar um pouquinho para a gente poder discutir um pouquinho o uso dessas escalas. Lembrando que não pode esquecer da evolução de enfermagem após essa consulta nos prontuários, sejam eles eletrônicos ou em papel, onde o enfermeiro registra tudo, os dados que ele coletou, a sua avaliação. Esta evolução pode ser na forma de swap, se é o que utilizam na realidade de vocês, ou de uma evolução descritiva. Mas é importante que ela tenha os dados objetivos também, para que se possa fazer o acompanhamento desse idoso. Muito obrigada e fico à disposição para as perguntas. O pessoal aqui de Rodeio fez uma pergunta. Eles querem saber se todas as escalas mostradas, discutidas aqui na palestra, se elas estão disponíveis no caderno 19. Todas estão lá, tem o tutorial de como aplicar a escala, tem também os scores de como avaliar. Então, com isso, vocês podem pegar o caderno 19, estudar em equipe, se quiserem, se tem mais de algum profissional de enfermagem junto, ou mesmo junto com outros profissionais da equipe de estratégia de saúde da família, e vocês discutirem para poder estarem utilizando. Estas escalas, normalmente não usamos todas numa primeira consulta de atenção ao idoso, mas é importante que a gente conheça, porque quando eu fui mostrando de forma mais detalhada na parte inicial aquele rastreio que a gente faz na avaliação, na entrevista inicial, ela vai nos dando as pistas de que ferramentas eu vou precisar, que escalas eu vou utilizar. Então, todas estão no caderno 19.
Cada um desses tópicos caberia uma conferência, por exemplo, para discutir incontinência e possibilidades para a questão cognição e as doenças neurodegenerativas, que tem todo um trabalho, um aporte de enfermagem interessante, como no caso das demências, de Parkinson, que são as mais recorrentes no idoso. Então, cada um desses tópicos daria uma aula, né? Para a gente discutir possibilidades, como é que se faz esses rastreios e acompanhamento e cuidados de enfermagem. Bom, o pessoal aqui de Jardinópolis está comentando que com a tendência de envelhecimento populacional, as melhorias no atendimento à saúde do idoso são fundamentais. Quanto mais ferramentas à disposição, com certeza facilita o nosso trabalho, e eles parabenizam a web. Ok, seguro que sim. Desejo que tenha pelo menos sensibilizado a todos para fazer essa atenção ao idoso, porque seguro que todos atendem uma clientela grande de usuários idosos, talvez não para consulta do idoso, mas através dos programas, né, das ações programáticas, como hipertensão, hipertensão, diabetes, que são bastante recorrentes no idoso, seguramente atendem idosos nas suas realidades, nos seus municípios. Pessoal de Rodeio perguntando, em sua experiência, professora Silvia, recomenda acompanhantes familiares ao idoso nas consultas? Se esse idoso tiver condições de fazer a consulta sozinho, o momento da consulta sozinho, é interessante que o primeiro momento seja só com ele. E um segundo momento, então, a gente convidaria o familiar a entrar para complementar essa consulta. Porque se tem alguma questão familiar delicada, quando você avalia ali a questão de rede de suporte social, rede de suporte familiar, é importante que ele sinta-se à vontade para poder comunicar sem nenhum constrangimento. Um outro aspecto, quando este idoso começa a ter algum déficit cognitivo e ele tem um familiar, tem uma questão que a gente brinca na gerontologia, que é o teste do pescoço. Você pergunta para ele, ele vira para o familiar para que o familiar responda, no sentido de que ele não lembra a resposta a ser dada, então ele espera que o familiar responda. Então é importante, se o familiar entrou junto no consultório, mas que ele aguarde, que ele não interfira, e a gente primeiro entrevista o idoso. E no segundo momento, complementa com o familiar.